Outubro é o mês escolhido para intensificar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. As mulheres devem estar atentas e realizar os exames, já que um dado do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que no Brasil a estimativa é de 580 mil novos casos de câncer em geral, somente este ano, sendo mais de 57 mil casos só de mama. E para falar sobre este assunto, eu recebo o oncologista Gustavo Ismael, que vai falar um pouquinho da prevenção e dos cuidados também para a gente. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, é um dado realmente muito preocupante, né? De acordo com dados do Ministério da Saúde ainda, o câncer de mama é a segunda causa de morte entre as mulheres no país. As campanhas do Outubro Rosa, elas são importantes para intensificar essa prevenção mesmo? Sem dúvida, né? O câncer de mama é uma patologia muito incidente, tem uma importância até do ponto de vista epidemiológico grande, e toda a campanha de conscientização é bem-vinda. E essa campanha do Outubro Rosa tem uma penetração muito grande na nossa sociedade, trazendo a lembrança para as nossas pacientes, para as mulheres de uma maneira geral, a necessidade dessa preocupação, dessa conscientização. E é uma força também para aquelas que estão em tratamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, doutor, qual que é a nossa realidade? As mulheres, elas se preocupam mesmo em realizar esse exame ou muitas ainda têm medo do que pode vir pela frente, de um resultado aí da doença, um diagnóstico positivo da doença? Existe isso ainda? Eu vejo que atualmente nós vivemos uma transformação em termos de conceito da doença, né? Existia um estigma muito grande, né? Muitas pessoas nem gostavam de comentar ou de falar, algumas pacientes inclusive até não mencionavam o nome da doença. E o que nós enxergamos hoje é que existe uma perda desse estigma. Por quê? Porque é uma doença que tem diagnóstico, que tem tratamento e quando diagnosticado de uma maneira precoce, efetiva e tratado adequadamente, é uma patologia curável, né? Hoje nós temos inúmeras pacientes sobreviventes, né, e que estão aí para contar a história e as pessoas estão se conscientizando. E fazem questão de dar esse depoimento. Sem dúvida. Que lutaram, né, exatamente, pela cura e estão aí como exemplos, né? Exatamente. Mas, doutor, é uma doença silenciosa, né? A partir de que momento que pode surgir algum sintoma, né? E quais são esses sintomas? Você mencionou um dado que é muito importante, porque se não for realizado nenhum tipo de rastreamento, né, de busca ativa, realmente essa patologia ela é silenciosa no seu início, né? Quando você tem algum sintoma, é porque já pode haver algum indício de que a doença esteja um pouco avançada, se não localmente, até mesmo com lesões à distância, né? Então, o sintoma que a mulher pode ter é a percepção do nódulo, tá? Eventualmente pode ter um pouco de dor no local, né? Inchaço ou edema da mama, né? Esses são sintomas de doença local. Esse não é o ideal, nós não podemos esperar o sintoma, tá? É importante que haja uma atitude ativa no que diz respeito ao rastreamento, realizando o exame de diagnóstico precoce adequadamente, com a sua frequência, com a sua frequência adequada. Porque no caso, se surgirem esses sintomas, é porque já está um pouquinho mais avançado já. Sem dúvida, porque a doença na fase inicial, ela pode não ter sintoma nenhum. Agora, o exame, ele é indicado uma vez por ano, é isso mesmo? Exatamente. O ideal é que se faça a mamografia anual, né? O consenso atual é a partir dos 40 anos, sendo que essa idade ela pode ser um pouco antes, no caso de doença na família, de algum antecedente familiar, isso pode ser individualizado e o rastreamento pode ser iniciado um pouco antes. A incidência em mulheres mais novas tem crescido ou é normal acontecer também? Como que pode falar sobre isso, sobre as mulheres mais novas? Na verdade, assim, os dados comparativos, né, os dados epidemiológicos que comparam o perfil
das nossas pacientes não mudou muito ao longo das últimas décadas. Nós continuamos com um pico de incidência a partir da quinta e sexta década, tá? Sendo que nós temos também incidência em pacientes mais jovens, apesar de ser um número menor. Acredito que existe, como é um dado sempre um pouco mais dramático, o diagnóstico em mulheres mais jovens, muitas vezes a patologia é um pouco mais agressiva nessa situação, então isso acaba sendo um pouco mais marcante para a família, para a sociedade. Mas se nós formos analisar os dados epidemiológicos, não houve uma grande mudança, sempre teve patologia em paciente mais jovem. E pode-se considerar nessas pacientes mais jovens o caso hereditário na maioria das vezes? O câncer de mama familiar, ele corresponde a cerca de 10 a 15% dos casos, tá? A maioria continua sendo o câncer de mama que nós denominamos como esporádico, sem relação com a genética ou com a questão familiar. Mas é lógico que o câncer de mama numa paciente muito jovem faz alertar para a equipe que está assistindo a paciente a possibilidade de uma etiologia genética ou familiar. E no caso de ser hereditário aí, né, do familiar, em que momento a pessoa deve se preocupar, deve ficar mais atenta, se existem casos na família, em que momento deve tomar com antecedência esses cuidados? Normalmente, de uma maneira geral, nós podemos estabelecer que se há algum antecedente na família, esse rastreamento pode se iniciar a partir dos 35 anos, com uma mamografia aos 35 anos. A partir daí, se tiver tudo ok, ela seguiria o rastreamento normal, ela repete depois aos 40, a partir daí anualmente. Olha, nós temos outro dado aqui do INCA também. O câncer de mama feminino é o tipo mais frequente nas regiões sul, com 71 casos para cada 100 mil habitantes. Na região sudeste também, 71 casos, centro-oeste 51, nordeste 37 para 100 mil habitantes e na região norte 21 casos a cada 100 mil habitantes. Doutor, tem uma explicação para isso, para esse dado? Esse dado ele pode ser considerado preciso? Na verdade, assim, é um dado que nós temos, são os dados do INCA, né? É preciso ter um pouco de cautela na hora de analisar esses dados. Por quê? Porque nós temos, sabidamente, alguma subnotificação, ou seja, a falta de um registro adequado desses casos. Então, eventualmente, nós podemos ter dados um pouco abaixo da nossa realidade, tá? Os dados da região sul e sudeste são um pouco mais consistentes, porque são as regiões onde os nossos registros acabam funcionando de uma maneira um pouco melhor. Bom, a orientação é que a mulher faça esse exame, principalmente uma vez por ano, caso ela não tenha nenhuma incidência. Porém, no Brasil, nosso sistema de saúde, ele tem essa oferta para que a mulher consiga fazer esse exame? Como que nós estamos aí equipados para atender essa demanda? Você tocou num ponto muito importante. Nosso país é um país vasto, né, com dimensões territoriais extensas e com muitas diferenças, né? O que nós podemos concluir é que existem áreas que estão um pouco mais bem assistidas do ponto de vista de acesso ao exame de rastreamento, no caso, uma mamografia, né? As áreas das grandes cidades, região sudeste, região sul, né, algumas áreas da região centro-oeste também existe especialmente áreas mais urbanas, vamos dizer assim, o acesso ele é um pouco melhor. Contudo, nós ainda temos um pouco de dificuldade de acesso, especialmente nas áreas mais pobres do nosso país, né? Região norte e nordeste ainda falta um pouco de acesso que dificulta o diagnóstico precoce e com isso as pacientes acabam sendo diagnosticadas mais tardiamente e suas chances de cura acabam diminuindo. Infelizmente é uma realidade, né, que precisa de mais investimento mesmo. Precisamos, né? Sem dúvida, agora, precisamos de mais investimento. A partir do momento do diagnóstico também, em relação ao tratamento, essas pacientes, ela tem um suporte, principalmente falando da rede pública, né? Aquelas que não têm condição financeira de um atendimento particular. Nesse sentido, qual é a nossa realidade? Bom,
vamos falar da realidade nossa, interior do estado de São Paulo, que eu poderia dizer um pouco mais para você, onde eu tenho mais vivência e experiência. O câncer de mama é uma doença que exige um tratamento multidisciplinar. São vários profissionais envolvidos, né? Desde o radiologista que dá o laudo da mamografia, do ultrassom, passando pelo cirurgião que faz o tratamento cirúrgico. Nós temos os oncologistas clínicos que cuidam do tratamento sistêmico, quimioterapia, terapia biológica, bloqueio hormonal. E temos também os radioterapeutas que fazem a radioterapia. Além disso, existem outros profissionais envolvidos também no tratamento do câncer de mama, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, ou seja, um time de profissionais cuidando dessas pacientes. No que diz respeito ao acesso a tratamento, né, no estado de São Paulo nós temos uma rede de assistência dentro do SUS que atende até que de uma maneira adequada, tá, para a nossa realidade, vamos dizer assim. Para o interior do estado de São Paulo, eu acredito que existe uma cobertura interessante. É lógico que existem alguns entraves, muitas vezes o tempo para se iniciar o tratamento deixa um pouco a desejar, existe uma demanda muito grande de pacientes, algumas vezes você encontra filas, né? Para a questão da radioterapia, nós temos algumas restrições no que diz respeito na verdade é um funil, né? Muita gente e poucos serviços para atender tanta demanda acaba gerando algum atraso, mas as pacientes acabam sendo tratadas. E eu acho que dá para melhorar um pouco no que diz respeito ao acesso também a alguns agentes no tratamento sistêmico. Bom, o senhor disse que se diagnosticado precocemente tem cura, né? Sim. Existe algum tipo de prevenção para o câncer de mama? O que a gente pode fazer no dia a dia para pelo menos tentar evitar ou prevenir? Uhum. É mais um ponto interessante, porque tem alguns conceitos que muitas vezes a gente interpreta de uma maneira não adequada. Porque assim, a mamografia é um bom exame para diagnóstico precoce. Ele não previne a doença, faz o diagnóstico precoce, tá? Que é fundamental. Tá? O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento dessa patologia. Existe realmente algumas medidas que podem ser tomadas no que diz respeito à prevenção, ou seja, evitar que a neoplasia, o câncer, se inicie. Tá? Entre essas medidas, sabidamente, hábitos saudáveis, uma dieta adequada, tá? Cuidar do peso. Tá? Hoje nós estamos encarando a questão do sobrepeso e obesidade como algo de grande importância para a gênese da neoplasia, tá? Então, sabidamente, quem tem sobrepeso e obesidade tem uma maior chance de desenvolvimento do câncer de mama ao longo da vida. Então, cuidar desses aspectos, a prática de atividade física periódica contribui também para a manutenção do peso e com isso você acaba reduzindo o risco também. São cuidados que evitam vários tipos de doença, sem né, dúvida, doutor? Sem Eu dúvida. quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aqui com a gente. E eu que agradeço. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Até amanhã.